A paz, a quem que vos fala, irmão Rafael, que Deus possa estar abençoando a vida dos nossos irmãos, que vai estar acompanhando através desse vídeo e, em rápidas palavras, falando um pouco sobre a palavra de Deus. Desde já também agradecendo pela vida do pastor Fábio, que nos confiou esta oportunidade. O nosso desejo é que você possa ser alcançado, que você possa ser ricamente aí edificado pela palavra de Deus. Antes de nós entrarmos aqui no assunto, que vai ser muito importante, eu quero orar. Se você estiver aí do outro lado, você vem orar juntamente comigo. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai bondoso de misericórdia, te glorificamos e somos gratos a Ti por mais este dia e por esta oportunidade. Senhor, te pedimos que, pelo Teu Espírito, o Senhor possa iluminar os nossos corações, para que possamos compreender com clareza qual seja a Tua vontade pela Tua palavra. Senhor, pedimos que nesses tempos a qual estamos atravessando, tempos difíceis, possamos, Senhor, se fortalecer, possamos sermos encorajados pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, para continuarmos perseverando nesta caminhada. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar graça neste momento para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, juntamente com os irmãos estiver com a sua Bíblia, é importante também que os irmãos acompanhem o texto. Ali a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, a partir do versículo número 10, vamos estar lendo, vamos estar aqui desenvolvendo um assunto que eu tenho por mim que se encaixa perfeitamente nesse cenário que nós estamos vivendo, esses momentos de pandemia, a qual muitas pessoas têm encontrado muitas dificuldades, algumas pessoas têm passado por algumas privações, algumas necessidades. A vida da maioria tem mudado bastante, né, por causa dessa pandemia. E vamos estar lendo aqui o texto, então, capítulo 4, versículo de número 10, que diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um texto conhecido de todos nós, a qual nós vemos as palavras do apóstolo Paulo, essa carta que o apóstolo Paulo ele dirige aos cristãos filipenses. O interessante, irmãos, que nós vemos que essa carta ela contém características especiais, características peculiares, características pessoais do apóstolo Paulo, a qual nós vemos somente nesses versículos, a qual nós acabamos de ler, o sentimento de gratidão do apóstolo pelos irmãos, pelos cristãos filipenses. Nós vemos aqui o sentimento profundo, a satisfação que o apóstolo Paulo ele tinha com essa igreja, a qual ele mesmo tinha fundado, a qual nasceu. Para a gente entender, teremos que retroceder um pouquinho atrás e irmos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo número 9,
que nós vemos o nascimento da igreja de Filipos, quando nós vemos que numa visão, Paulo ele tem uma visão a qual se apresenta um homem macedônico, rogando a eles que passassem a Macedônia para os ajudar. E nós vemos que Paulo, ele obediente, e ele entende também que era o chamado de Deus para que eles pudessem anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Então nós vemos que Paulo, juntamente com Silas, eles deixam Troade, onde eles estavam, e eles vão para as regiões da Macedônia, e ali eles anunciam o Evangelho. Eles passam por algumas cidades até chegar na cidade de Filipos. Ali na cidade de Filipos nós vemos o texto, Paulo ele anunciando a palavra diante de algumas mulheres, e uma mulher chamada Lídia, ela atentamente, ela ouvindo as palavras do apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que o Senhor abre o seu coração. Lídia, a qual ela era uma vendedora de púrpura, era uma comerciante, e a Bíblia vai dizer que o Senhor abre o seu coração, ela se converte, né, mediante aquilo que Paulo estava pregando, aquilo que Paulo estava anunciando, e tanto ela como os da sua casa, da sua família, se converte ao Senhor. E Paulo ele fica ali por alguns dias. Então, o que dá a entender que a igreja ela se inicia ali entre a família dessa mulher, né, entre a casa de Lídia. Então nós vemos que ali se inicia, nasce a igreja e ela começa a se fortalecer, a igreja começa a crescer. Paulo fica ali por alguns dias e nós vemos que os cristãos filipenses, os irmãos filipenses, começam a ter um afeto muito grande, um relacionamento muito grande com o apóstolo Paulo. Começa a ter uma afinidade muito grande com o apóstolo Paulo. E nós vemos aqui que Paulo ele escreve essa carta estando preso ali em Roma, e dá a entender que Paulo estava num momento delicado também, passando por algumas privações, passando por algumas necessidades. E nesse texto nós vemos a gratidão do apóstolo Paulo, de os irmãos filipenses ter se lembrado dele e ter enviado uma contribuição, enviado uma oferta pelas mãos de Epafrodito, a qual também era cooperador do Evangelho. Então nós vemos aqui a alegria, o sentimento do apóstolo Paulo em relação aos irmãos filipenses. Eu quero me basear aqui nesse texto, porque quando nós olhamos para essa carta, nós encontramos ensinamentos profundos, né? Essa carta também ela é denominada como carta da alegria. Várias expressões o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, um dos seus ensinamentos era para que os irmãos pudessem se alegrar em Cristo, né? Ali havia alguns crentes que estavam desanimados pela prolongada prisão do apóstolo Paulo, então eles se sentiam desanimados, mas nós vemos que o apóstolo Paulo ele os encorajava para que eles pudessem se alegrar em Cristo. Nós vemos que outro ensinamento, a qual nós podemos ver também uma característica especial dessa carta, no capítulo de número 2, nós vemos ali uma das profundas, como eu posso dizer, declarações cristológicas mais profundas do Novo Testamento, a qual o apóstolo Paulo ele narra,
falando tanto da natureza humana como também da natureza divina de Cristo. Aqui nós vemos uma das maiores declarações cristológicas em todo o Novo Testamento. Então nós podemos aprender muito com essa carta aos Filipenses, a qual foi dirigida ali aos crentes filipenses. Mas chegando aqui, irmãos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 10, a qual nós lemos, Paulo ele começa dizendo: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Em algumas ocasiões, Paulo ele tinha se reencontrado com os irmãos ali em Filipos, mas Paulo agora estava vivendo uma outra realidade. Paulo estava preso e lhe faltava a oportunidade de ele poder se reencontrar com os irmãos, a qual era um grande desejo seu de poder reencontrar essa igreja, reencontrar os irmãos ali em Filipos. Mas nós vemos que ali ele diz: eu regozijei-me no Senhor, porque aqueles irmãos não tinham se esquecido dele. O interessante, irmãos, que como foi construído um relacionamento tão profundo entre o apóstolo Paulo e os irmãos filipenses, nós vemos aqui que os irmãos estavam sofrendo com o apóstolo Paulo. Os irmãos estavam também sofrendo juntamente com o apóstolo Paulo. Mesmo eles estando ali ausentes, mesmo eles estando longe, eles estavam sofrendo também juntamente com o seu líder, a qual ali era o apóstolo Paulo. Então nós vemos que Paulo ele é agradecido, ele se sente satisfeito porque os irmãos tinham se lembrado dele, a qual ali nós vemos que tinha enviado uma oferta pelas mãos de Epafrodito. Então nós vemos que ele se regozijava no Senhor, a sua alegria estava em Cristo, porque Paulo sabia e reconhecia que tudo aquilo que estava ali acontecendo era a provisão das mãos do Senhor para a sua vida. Tudo era algo que Deus estava providenciando. Era algo que Deus já estava preparando. E então ele estava se alegrando no Senhor, se regozijando no Senhor por aquele momento a qual ele estava se deparando. E prosseguindo, ele dizendo, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O apóstolo Paulo dizendo, eu não estou aqui aproveitando a oportunidade, estava ali passando por algumas necessidades, mas não, ele estava dizendo, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que Paulo estava sentindo ali era algo verdadeiro. O que Paulo estava sentindo ali era algo a qual era um sentimento real a respeito dos crentes filipenses. Nós vemos aqui que não era por necessidade, a qual ele diz, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo já era um homem habilitado, Paulo já era um homem experiente, vivido em muitas circunstâncias, a qual ele se deparou em sua caminhada com Cristo, durante a sua vida. Para entendermos isso, irmãos, se os irmãos estiverem com a sua Bíblia, vai lá em Atos, ou melhor dizendo, a sua outra carta aos Romanos, capítulo de número 8, a partir aí do versículo de número 35, um texto também muito conhecido, dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? São palavras do apóstolo Paulo. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou
a nudez, ou perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós vemos aqui que Paulo, no versículo 35, ele fala sobre o amor de Cristo, a qual é um amor imensurável, a qual é um amor grandioso, é um amor que abrange a todos, e nós vemos Paulo ele citando alguns tipos de adversidades, a qual ele mesmo tinha vivido. Paulo ele cita essas adversidades porque ele era a prova viva que ele tinha passado por todas essas privações, ele falando sobre tribulação, ele falando sobre angústia, ele falando sobre o perigo que muitas das vezes ele correu, o risco que ele correu de morrer, o perigo da espada, perseguições a qual ele enfrentou, né, na sua vida e no seu relacionamento ali com Cristo, pela causa do Evangelho. Então nós vemos que Paulo já era um homem habilitado. Paulo ele já era um homem experiente, mas Paulo ele tinha as suas firmes convicções, e as suas firmes convicções estavam postas em Cristo. E ele dizendo, como está escrito, que nós, como ovelhas, somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas para o matadouro. Mas, diante destas coisas, olha que interessante, que algo extraordinário. Paulo ele diz que, diante de tudo isso, diante dessas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Né? Somos vencedores eternos. A alegria, como nós vemos no meio esportivo, alguém vencendo alguma prova, os jogadores ali de futebol, eles vencendo um campeonato, você vê a alegria desses jogadores, dessas pessoas, mas é uma alegria momentânea, é uma alegria temporal, mas a alegria do verdadeiro salvo é saber que ele é um vencedor eterno. E quem lhe garante essa vitória é o que Cristo ele já efetuou. O que Cristo ele já realizou. Se somos mais do que vencedores, somos vencedores não pelos nossos méritos, mas somos vencedores pelos méritos unicamente e exclusivamente de Cristo. O que Cristo já fez por nós ali no Calvário, o que Cristo já fez por nós ali na cruz, a redenção, a qual ele consumou, é que nos garante a plena vitória. Então, eu e você pode declarar como o apóstolo Paulo ele declarou: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Então, interessante que então Paulo já era bem vivido, né? E ele diz: eu sei a contentar-me, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, né? Será que você aí do outro lado, você está satisfeito com aquilo que Deus já tem te dado? O momento que você está vivendo, né? Será que somos satisfeitos? Será que podemos também expressar como o apóstolo Paulo ele expressou: eu estou contente, eu me alegro, em minha alma há um contentamento, né? E o meu contentamento, a minha alegria está em Deus, né? Eu me regozijo no Senhor. Isso nos dá a entender que a base da nossa satisfação, a base da nossa alegria, ela não pode estar somente firmada em nossas realizações. Ela não pode estar firmada somente nas nossas conquistas, aquilo que muitas das vezes nós alcançamos, aquilo que almeja o nosso coração. Não.
A nossa satisfação, ela tem que estar baseada e fundamentada em Cristo. É uma plena satisfação. É uma satisfação a qual somente aqueles que estão em Cristo, somente aqueles que foram vocacionados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram elegidos, podem ter em sua alma uma satisfação plena, a qual não é momentânea, a qual não é algo temporal, mas que permanece em nossa alma. De nós podermos nos alegrar, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós viemos enfrentar na duração da nossa vida, nós possamos aí se alegrar em Deus. É aqui o que o profeta Abacuque, também ali em seu livro, ali no capítulo número 3, quando ele faz aquela oração triunfante, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, e nem quando, ainda que o produto da oliveira minta, e nos currais não haja vacas, as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. O fundamento é Cristo. Eu me alegrarei no Senhor. É nele. Independente das circunstâncias. Veja que o profeta Abacuque, ele fala de uma certa crise. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vacas, as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que venha uma crise que muitas das vezes tem causado aí o desespero na vida de muitas pessoas, mas ele diz: todavia, diante de tudo isso, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A minha salvação está garantida em Cristo. A minha salvação, a tua salvação está garantida no Senhor, independente da circunstância, do que você viver nesta vida. O importante é que nós temos a garantia da salvação em Cristo. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele dizendo, e no versículo de número 12, a qual nós vamos entrar, ele dá vários contrastes. Olha, eu sei estar abatido, como também sei ter em abundância. Eu já estou habilitado a lidar com as situações, a tanto estar ali regalado, tendo o que comer, vivendo uma vida abastada, mas também eu sei a passar por necessidades, a passar por algumas privações, e ele continua: em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído. Eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como também padecer necessidade. Então há vários contrastes. Mas nós vemos que em tudo isso, Paulo ele encontrava o equilíbrio ali, porque a sua base, o seu fundamento era Cristo. A sua satisfação estava em Cristo. E ele, no versículo 13, ele diz: eu, todavia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu sei que diante de qualquer situação, é o Senhor que me capacita. É o poder do seu Espírito que me capacita. Então eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Independente do que eu venha passar, as dificuldades, eu estou capacitado. Porque a graça de Cristo, ela me fortalece. A graça de Cristo me dá força. Se eu estou bem, ou se também eu tive algumas perdas, porque a nossa vida é resumida assim, de ganhos e perdas.
Essa é a nossa vida. A nossa vida é resumida assim, de altos e baixos. Mas que a nossa satisfação plena esteja em Cristo Jesus. Uma alegria sem igual, a qual somente o Espírito Santo é que pode gerar isso em nós. É somente o Espírito Santo que pode gerar isso no salvo. Quando nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, a qual o fruto do Espírito também, e ali o apóstolo Paulo ele relaciona na sua lista dizendo que o gozo, né, o fruto do Espírito é gozo, alegria, e somente o Espírito Santo é que pode gerar essa satisfação plena em nós. Independente do que nós viemos a atravessar, que você venha se alegrar em Cristo, a qual nós vemos aqui nesse texto. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que eu desejo para você. É isso que nós precisamos ter e levar em nossa mente. Que o Senhor, Ele nos capacita. Deus, Ele te capacitará em qualquer situação. Deus te capacitará, Deus te fortalecerá. Né? Como ali em Coríntios, quando o apóstolo Paulo também em um conflito, não sei se era um conflito interior, muitos não sabem explicar qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo, mas nós vemos ali que Paulo estava sofrendo por aquilo, o que estava acontecendo, e ele por 3 vezes ele pediu ao Senhor para que o Senhor o livrasse daquele sofrimento, mas a resposta do Senhor para Paulo era: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Era para ele conviver com aquela situação, sabendo e também reconhecendo que a graça de Deus era suficiente para a sua vida. Que ele poderia superar qualquer coisa, porque a graça de Deus estava sobre ele. É a graça de Deus que tinha e que tem te fortalecido, nos fortalecido para continuarmos caminhando. Que Deus possa abençoar a tua vida. No nome de Jesus. Deus abençoe.